Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é aplicações de matrizes. Para isso, nós vamos relembrar alguns conceitos e elementos da matriz para logo após a gente entrar nas aplicações de matrizes. Então acompanhe comigo o nosso material. As matrizes são um grupo ordenado de números dispostos em tabelas compostas por linhas e colunas. Certas áreas da economia, como na informática, logística e computação gráfica, exigem uma eficiente organização de informações, algo que é feito graças ao surgimento das matrizes. Então nós vemos aí um exemplo abaixo, e nós temos essa matriz de 3 linhas e 4 colunas. Então dizemos que ela é de ordem 3 por 4. Como vocês percebem, ela tem na sua linha 4 elementos, que elas são representadas por coluna em seguida. E aí, o que é matriz realmente? Na definição matemática. Então, na definição de matriz, nós temos M por N, uma tabela retangular formada por M e N, números reais, sendo que chamamos de M o número de linhas e N o número de coluna. Dizemos que a matriz é de ordem M por N, conforme nós vimos na situação anterior. Quando colocamos primeiro o número de linhas e depois o número de coluna, sempre nessa ordem, tá? Então não tem como mudar essa ordem, é por definição. Nós temos algumas representações para matrizes, e aí você vê na sua telinha, aqui é representada por parêntese, nós temos também as que são apresentadas por colchetes e ainda por barra dupla. Em alguns lugares nós podemos ver matriz representada por barra simples. E, como por exemplo, nós temos aí abaixo o A igual a 2, ou seja, nessa matriz existe somente um único elemento, certo? Porém, essa notação não é usada para representação, e sim para cálculo de determinante, e esses determinantes vocês vão ver o aprofundamento nas aulas posteriores. Os elementos da matriz nós podemos obter representações genéricas de uma matriz. Os números que aparecem na matriz são chamados de elementos ou termo da matriz. Para representar um elemento de uma matriz, nós vamos usar letras com 2 índices. O primeiro indica a linha do elemento onde se encontra e o segundo indica a coluna em que esse elemento se encontra. Então percebam aí no exemplo, nós temos uma matriz e ela tem 6 elementos dentro dela. O A11, o A12, o A13, o A21, o A22 e o A23. Esses elementos eles têm endereço, conforme foi explicado anteriormente. Como por exemplo, se eu pegar o A13, então nós temos ali a sua representação e localização ao mesmo tempo. O 13, na verdade, ele está se referindo à primeira linha e à terceira coluna, ou seja, o nosso A13 ele está justamente posicionado na primeira linha e terceira coluna. E assim vai funcionar para os demais elementos. Basta você observar o número que está subscrito ao A, e aí você terá o endereço do elemento da matriz. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J. Essa representação ela é comum, que você verá nos livros didáticos, nas situações, problemas que aparecerão em avaliações interna e externa da sua escola. Então basta você ficar ligadinho nesse elemento genérico da matriz, A e J. Ele vai representar o I como a linha e o J como coluna. Tudo bem? Agora nós vamos às aplicações de matriz após esse conceito básico sobre matrizes. Então, o nosso primeiro exercitando diz o seguinte:
um batalhão do Exército resolveu codificar as suas mensagens através da multiplicação de matrizes. Primeiramente, associada às letras do alfabeto aos números, segundo a correspondência abaixo considerada. Então, nós temos aí uma tabela, ela está representada aí pelas letras do nosso alfabeto, de A até Z, e essas letras, elas estão representadas nessa situação por um algarismo, certo? Então, vocês veem que o algarismo 1 representa A, o 2 está representado por B, o 3 está representado por C, e assim sucessivamente, até a letra Z, que é representada pelo algarismo 25. Dessa forma, nós vamos supor que o batalhão em questão deseja enviar uma mensagem, como por exemplo, de paz. Pode se tornar uma matriz 2 por 2 nessa mesma forma, tudo bem? Então, observe só o exemplo que nós estamos trazendo nesse enunciado. A palavra paz, ela pode ser reescrita dentro da matriz da seguinte maneira. Na primeira linha, nós vamos ter o elemento P e o elemento A. Na segunda linha, e na primeira coluna, nós temos o elemento Z. E na segunda linha e na segunda coluna, nós temos o elemento vazio aí, não tem elemento. E aí nós temos, usando a tabela acima, para representar a matriz M. Então, nesse caso, eu vou pegar as letras da palavra paz e ver a sua representação na nossa tabela que vimos anteriormente. E aí vocês vão perceber, por exemplo, que a palavra P na nossa tabela está representada pelo elemento 15, o A pelo 1 e o Z pelo 25. Memorizem? E aí nós vamos ter a seguinte matriz. Na primeira linha nós temos o 15 e o 1, na segunda linha o 25 e o 0, conforme vocês veem a palavra paz. Tomando-se a matriz chave C para o código, isto é, nós temos aí uma matriz C para abrir esse código e transmitir a mensagem paz através da multiplicação da matriz. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Quando eu multiplicar a matriz C e a matriz M, nós vamos ter um resultante dessas matrizes. Ela vai gerar outra matriz. E ao multiplicar o M e o C, nós vamos ter a seguinte matriz. Na primeira linha da matriz, teremos o elemento 31 e o 47. Na segunda linha, o 50 e o 75. Tudo bem? Ou através da cadeia de números 31, 47, 50 e 75. Então, dessa forma, nós vamos utilizar a mesma matriz chave C, a decodificação da mensagem 51, 81, 9 e 14, que ela será compreendida pelo batalhão como a mensagem de transmissão da palavra. E aí, nós vamos ter 5 alternativas para essa decodificação. Eu pergunto a vocês, qual será a resposta? Qual a possível resposta para essa mensagem? Será se a palavra lute ou a palavra fogo? Será se vai ser a palavra amor, vida ou fuga? Então, nós vamos agora responder essa situação. Nesse caso, nós vamos fazer a matriz N, e ela terá os elementos X, Y, W e Z, conforme vocês veem na sua telinha, e a matriz P, que será o nosso código aí, que será o 51, 81, 9 e 14. Conforme foi dado o exemplo dentro do enunciado, nós temos que ter o produto dessas matrizes, ou seja, a multiplicação de N e C, nós vamos ter uma matriz P, que é resultado de produto. Então, nesse caso, quando nós substituímos essa situação, nós vamos ter a matriz N, com os elementos X, Y, W e Z, e a matriz C, que é dada pelos elementos 2, 3, 1 e 2. Essa é a codificação
para abrir a mensagem. Quando nós multiplicarmos as duas matrizes, nós teremos uma matriz P, que ela é dada pelos elementos 51, 81, 9 e 14. E aí, resolvendo essa situação, observando que na matriz N ela está carregada de incógnita, nós temos aí 4 incógnitas, então nesse caso nós já vamos pensar em um sistema. E aí, quando você faz a distribuição dessas matrizes em sistema, ela vai gerar 4 equações. Nós vamos pegar a primeira equação e a segunda equação para resolver os valores de x e de y nessa situação. Então, nesse caso, pegando a equação 1 e a equação 2 e resolver através da adição, nós vamos ter o valor de x igual a 21 e, em seguida, vamos pegar a primeira equação e substituir o valor de x. Então, nesse caso, nós vamos ter uma nova equação que será dada pela sentença 2 vezes 21 mais y igual a 51, que, por sua vez, nós vamos ter o valor de y igual a 9. Então, guarde bem essa informação. O nosso valor de x, nesse caso, é 21, de y é 9. Então, a partir disso, nós vamos pegar agora a equação 3 e 4 e resolver da mesma forma, através de sistema. Agora nós vamos atrás dos valores de w e z. Quando nós organizarmos a equação a partir do método da adição, nós vamos encontrar que o valor de w é igual a 4. E agora, tendo esse valor de w, nós vamos substituir na equação 3, e aí nós vamos encontrar o valor de z, que ele será dado que z é igual a 1. Então, nesse caso, nós já temos os valores dos 4 elementos, do x, y, w e z, correto? Agora nós vamos organizar os valores encontrados na matriz novamente, anterior. E aí nós vamos ficar da seguinte maneira: o x é igual a 21, o y é igual a 9, o z é igual a 1 e o w é igual a 4. Em seguida, nós vamos observar, conforme o enunciado da questão, ela tinha uma tabelazinha lá, e o valor 21, ela está representada por V, o 9 está representada por I, o 4 por D e o 1 por A. Então, nesse caso, a mensagem é vida, gente. E aí o nosso gabarito da situação é o gabarito D. Tudo bem? E aí, pessoal, o que vocês acharam do estudo das aplicações de matrizes? Eu espero que tenham gostado. Vou pedir a vocês que recorram à plataforma Eduque, reveja essa aula e outras aulas, faça as atividades complementares. Um bom estudo e até a próxima. Um abraço.